Eu estou em crise profunda, porque eu só vi no Rio de Janeiro até agora dirigentes lindos, mulheres escalafobéticas, como se dizia antigamente. Então, eu confesso a vocês, eu estou em crise. Eu fui anteontem à Rádio Rio de Janeiro para gravar um programa com os meninos de lá. Quando eu me vi atrás de mim mesma, no telão, as mulheres vão me entender. Eu olhei no intervalo e pensei, graças a Deus, isso aqui é um rádio. Não tem imagem, não tem imagem. Os 20 quilos que a médica disse que eu preciso perder, já passei para 40. Não, e é incrível como você se conforta, né? A senhora sempre teve problema de peso, a pessoa é educada. Eu digo, minha filha, eu já saí da barriga da minha mãe assim. E eu sempre fui braçuda. E eu sou da época que mãe dava beliscão em filho. Então, felizmente, o meu braço era gordo. Porque a minha mãe nem pensava duas vezes, só de olhar, ela magneticamente lia meu pensamento, até naquilo que eu não pretendia fazer, e já me dava um beliscão. E confesso a vocês, embora me lembre disso até hoje, já fiz terapia 2 vezes, ninguém fica traumatizado. Mas hoje a gente não pode falar isso, porque você está induzindo a mãe a bater no filho, a dar beliscão no filho. Outro dia eu vi uma cena no shopping, o filho chamando a mãe de absolutamente tudo. Devia ter uns 6 anos o menino. Eu, perto de uma pilastra. A mãe olhou para mim, o corredor estava vazio, ela segurou o menino, e na hora que ela segurou o menino, eu disse, não se preocupe comigo. Tá. Eu vou fingir que não te conheço e não te conheço mesmo. Tinha uma vitrine assim próximo da pilastra, eu fui para trás da pilastra, para ela ficar satisfeita de estar ali liberada com o garoto. Gente, quando eu digo que hoje existem muito mais capirotos do que na minha época, e o capiroto, vocês sabem, é uma mistura de capeta com garoto. Então, se você não disser aqui quem manda é o papai e a mamãe, essa garotada que está vindo agora vai achar que tem que começar dentro de casa a ser um ditador. E nós vamos nos arrepender, vocês vão, porque eu já terei ido embora. Vocês vão se arrepender amargamente. Eu estava pensando, quando vi o título, Buscando o Próprio Bem, que o momento ultris em que nós chegamos à casa espírita é a hora em que nós buscamos o próprio bem. Mesmo que nós não estejamos conscientes, a casa espírita nos proporcionará toda alegria, toda esperança, toda força que nós, porventura, tivermos perdido. Eu estava vendo as meninas aqui na frente, enumerando a quantidade de trabalho que existe nessa casa que nos acolhe hoje. E fiquei imaginando, quando todos nós voltarmos à verdadeira existência, quem poderá alegar que não sabia tudo aquilo que a casa tinha para nos oferecer? E, às vezes, por não acharmos necessário o trabalho no bem, mesmo que tenhamos muito estudo, muita teoria, nós nos arrependeremos, sem dúvida nenhuma, de tudo que poderíamos ter feito. Às vezes, coisas tão pequeninas, mas tão importantes. O meu primeiro trabalho, quando eu tinha 15 anos, na Comunhão Espírita de Brasília, foi chamar ficha na desobsessão. Então, naquela época, a comunhão era tão pequena e tão sem dinheiro
que eu mesma fazia com cartolina cor-de-rosa ou azul os números para chamar as pessoas para a desobsessão. E olha, quando cada um tomava o passe e levava para casa a ficha, eu tinha vontade de virar uma obsediada e matar. Porque eu tinha que ir para casa e fazer, de novo, recortado na cartolina, novos números. Eu me lembro que meu pai me ajudou muitas vezes, porque precisávamos das fichas. Mas eram pessoas muito necessitadas. Então, você chamava a ficha, a pessoa olhava você com aquele olhar horroroso, com vontade de pegar você, e levantava para ir tomar o passe. Desobsessão, o nome já diz, a pessoa estava perturbada, obsediada, acompanhada. Eu tive, já faleceu, já desencarnou, um grande amigo que conheci, eu distribuindo ficha e ele na plateia. E ele dizia para mim, mas eu tinha tanta raiva de você, você é uma menina, mas eu tinha raiva, porque eu pensava, o que essa menina tão garota está fazendo, trabalhando nessa casa? E ele ia tomar passe na comunhão algemado, porque ele estava preso. Era um rapaz rico, mas havia se envolvido em situações dolorosas. Ele ia com os 2 policiais do lado tomando conta. O pai dele era tão influente que conseguiu fazer com que ele, toda quinta-feira à noite, saísse da cadeia, fosse tomar passe e voltasse para a cadeia. E depois, quando ele tomou juízo, ele se casou, teve filhos, e nós acabamos ficando amigos até a sua morte. Mas, quando nós procuramos o bem, muitas vezes não estamos nada bem. É uma perturbação, uma tristeza, é uma energia que nos acompanha e que nos perturba. Essa é a hora da nossa necessidade, a hora de nos conscientizarmos que precisamos mesmo ser ajudados. E conforme o nosso orgulho, a nossa conveniência, nós sempre achamos que o outro precisa de ajuda. Nós não. E tem aqueles que são piores, chegam na casa espírita para se tratar e já começam a enumerar os defeitos da casa espírita. Ou então, se eu mandasse aqui, ia ser assim, assim, assim. Olha, pode ser que tenha gente que seja bem intencionada, mas todas as pessoas que eu conheci que agiram desse jeito duraram 6 meses na casa espírita e nunca mais apareceram. Ter a simplicidade, eu não falo nem de humildade, ter a simplicidade de se oferecer para o trabalho, seja qual for o trabalho, isso é muito importante. O Chico, de vez em quando, já idoso, procuravam pelo Chico, ninguém sabia onde o Chico estava. Ninguém sabia onde ele estava. Meu Deus, cadê o Chico? Passavam-se as horas e nada do Chico aparecer. Até que ele tranquilamente retornava e as pessoas preocupadas com a idade dele, com a saúde, perguntavam, mas Chico, onde é que você esteve? E ele mansamente respondia, eu fui visitar os meus professores de paciência. Os professores de paciência eram as pessoas muito necessitadas que viviam nas cercanias de Uberaba e que ele ia mesmo visitar. Pessoas que não tinham religião, pessoas que sabiam, claro, muito bem quem ele era, mas que o recebiam de inesperado. Não tinham uma água, um café para oferecer. Mas lá ia o Chico para visitar essas pessoas e perceber que, embora suas angústias, ele que era tão atacado por ser a pessoa que era preciso continuar. E ele chamava essas pessoas de meus professores de paciência. Quantas e quantas pessoas eu conheci, desde os 15 anos de idade, que já vão muito longe, que preferem ficar dentro de casa a se queixar de tudo e de nada.
ao invés de ir em busca do trabalho, da renovação de tudo aquilo que você pode transformar. E, obviamente, temos que nos lembrar que, se hoje estamos encarnados, as tarefas que desenvolvemos, ainda que com dificuldade, na região mais alta, no mundo espiritual, foi o que nos possibilitou ter condições de voltar. Nós amealhamos tranquilamente determinados benefícios para a nossa alma eterna, voltamos ao corpo para recomeçar, mas com certeza deixamos algum mérito fora da matéria. E como hoje em dia está difícil até para escolher, para achar pai e mãe que nos recebam, e vai ficar cada vez mais difícil, esta atual vida é fundamental para a nossa alma. É fundamental para que até o último dia nós possamos nos dedicar a entender a nós mesmos. Quando você lembra dos livros psicografados por André Luiz, através do Chico, você vê que ele, um médico sanitarista conhecido, tornou-se um enfermeiro na verdadeira vida, nas câmeras de retificação do mundo espiritual. E ele não podia fazer mais que isso, porque ele não tinha se preparado quando na Terra, espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, para ser mais do que isso. Então, avaliemos a tristeza e a surpresa e a decepção de tantas pessoas consideradas top, gênios na sua área, que não desenvolveram espiritualidade e que, quando chegam na verdadeira vida, são convidados a recomeçar do zero, porque não amealharam em sua alma condições necessárias para amar simplesmente, para servir. E se nós chegamos a uma casa espírita bem orientada e podemos servir, e podemos amar, e podemos aprender e reaprender, somos felizardos. Eu via dizendo aos queridos amigos que me trouxeram aqui que o carioca nunca quer ir embora do Rio, mesmo sabendo que o Rio não é mais a cidade que um dia já foi. Vamos nos adaptando, vamos fazendo a nossa vida da melhor maneira possível, embora o medo da violência, das dificuldades, mas quem está na sua terra não quer ir embora. Eu estava caminhando ontem de manhã e um rapaz ofereceu uma garrafinha de suco de uva por R$25. E imediatamente eu disse: ô, meu filho, eu sou carioca do Meier, da Rua Dias da Cruz. Baixou para 8. Então, não tenham dúvida de que tudo é o bairrismo, como dizemos, uma conveniência. Peguei um táxi ano passado, quando vim aqui ao Rio, e eu gosto de conversar, sou terrível. Ele imediatamente disse: a senhora é carioca, né? Eu falei: sou. De onde? Eu falei: do Meier, da Rua Dias da Cruz. Aí ele: a senhora já esteve no Meier recentemente? Eu falei: não. Ele: não vá. Eu falei: gente, já vi que eu me decepcionaria. E, claro, já atravessei a cidade de segunda-feira para cá várias vezes. E tenho palestra no Meier na semana que vem. Mas é a tentação de ir lá no prédio onde eu nasci. Eu nasci, na verdade, no Hospital do Exército, mas fui para Dias da Cruz 597, edifício Fortuné, que está lá até hoje. E tenho recordações fantásticas, mas aos 7 anos, meu pai foi transferido com a promessa do Exército de que nós voltaríamos em 2 anos. Se passaram 60. Meu pai já desencarnou há 24 anos e nunca mais voltamos.
Mas é claro, eu tenho tios ainda aqui, o mais novo com 83 e a mais velha com 98. Então, claro, também eu sempre digo para os meus médicos que, embora diabética há 20 anos, eu tenho medo de durar muito, porque a minha família dura muito. As mulheres, os homens, todos fumantes, todos já morreram. Eu sou a prova viva na minha família de que o cigarro mata mesmo, porque todos os homens da família eram fumantes inveterados e pagaram o preço com as doenças que tiveram até a morte. Mas nós mulheres não somos fáceis. A gente passa por dificuldade, mas fica firme. Há pouco tempo, um amigo espiritual disse: eu e Cristina, todo primeiro sábado do mês, na comunhão espírita, sentamos juntas, eu faço a palestra, ela dirige, e o amigo espiritual disse: chame sempre um rapaz da plateia para sentar com vocês. Eu fiquei indignada. Eu falei: um rapaz por quê? Porque o corpo masculino tem uma energia que a mulher não tem. Ele não me explicou qual. Mas toda vez que eu chego lá, uma vez por mês, eu escolho, entre aspas, porque aparece uma seta na cabeça da pessoa. Eu já até contei para eles: olha, aparece uma setinha na cabeça. Aí eu vou lá, né? E geralmente as esposas fazem uma cara feia. Aí eu aprendi, eu seguro o rapaz pelo ombro e digo: você permite que ele sente com a gente ali na mesa? Aí a Maíse, velhinha, pedindo, ela não tem como recusar. Aí ele vai para a mesa e eu digo: hoje nosso irmão fulano está representando todos vocês. Então, claro, já fiquei sabendo pelo amigo espiritual que existe alguma coisa, alguma energia, algum ectoplasma que o homem possui e que nos falta a nós mulheres. Vamos deixar eles com esse conforto, não é? Tudo mais é complicação, mas eles têm isso. As tarefas da casa espírita, meus amigos, são luz para a nossa vida. Se nós nos comprometemos a estar lá determinado dia, determinada hora, estejamos. Antigamente eu dizia lá na comunhão que os voluntários deviam ganhar um pequeno salário, porque assim eles estariam lá sempre. Porque o cara diz: não, eu venho quarta-feira à tarde eu posso. Você procura por ele, ele nunca está. Então, ele não se comprometeu de verdade. Enquanto isso, o tempo vai passando. Eu conheci muita gente que dizia: ai, agora eu não posso, Maíse, porque meus filhos são pequenos. Ah, agora eu não posso, porque eles estão adolescentes, estão dando muito trabalho. Ah, agora eu não posso, porque eles vão casar. Agora não dá, porque meus netos nasceram e dão muito trabalho. Agora eu não posso, porque eu vou me aposentar. E depois a morte chegar. E a pessoa cheia de desculpas nem começou a se dedicar ao bem. E não adianta dizer: ah, eu faço bem em casa. Não, isso não existe. Deveríamos sim começar pelo bem em casa. Mas, em geral, temos que ser estimulados pelas tarefas que nos aguardam na casa de oração que um dia o nosso coração escolheu. É aí que nós vamos, em frente, sem temor, trazendo para nosso coração as verdadeiras lições. Eu vi, caminhando até aqui, mulheres maravilhosas e me lembrei de Dona Emília Pereira, que conheci há muitos anos atrás. Uma mulher de condição financeira privilegiada. Ela e seu marido eram pessoas absolutamente fofas, mas amavam tanto a doutrina espírita que me lembro de uma vez em que eu entrava na comunhão com ela, conversávamos, na época a comunhão tinha um jardim na frente, conversávamos amenidades. De repente ela me segurou pelo braço, parou e disse: agora, minha filha, vamos fazer silêncio, porque nós estamos entrando em solo sagrado.
Eu me lembro muito dela, porque eu fico pensando quantos de nós, hoje, consideramos que a casa espírita é solo sagrado. Mas é, porque antes de nós chegarmos aqui hoje, 48 horas antes, essas paredes foram imantadas de energias benéficas para nos receber. Isso acontece em todo lugar. Os espíritos amigos providenciam toda uma luz que nos recebe a nós encarnados e que torna-se imagens que os desencarnados aproveitam. Quantas vezes, contando histórias da vida de Jesus, eu vi nas paredes o que eu estava contando como se fosse um filme. Lá estava a história que eu estava contando e os desencarnados assistindo, como se estivessem num cinema, emocionados. Então, os recursos são imensos. E é claro que entre os nossos irmãos evangélicos e católicos existe a mesma coisa. Porque esse é o momento em que as forças do bem nos observam, nos examinam, veem as nossas necessidades e oportunamente encontrarão soluções para nós. Soluções que nós desconhecemos, às vezes que nós não merecemos, mas que virão para o nosso coração, para o nosso corpo, a fim de que avancemos um pouco mais. Estar aqui num domingo à tarde, sem dúvida nenhuma, evidencia que somos todos comprometidos com a própria renovação. Senão estaríamos fazendo outra coisa. A pergunta é: por que nós fugimos das tarefas humildes, por exemplo, que nos ensinam a obedecer? Ah, não, eu não tenho condições de fazer isso porque eu tenho assim um intelecto mais alto. Então eu preciso de alguma coisa melhor para fazer na casa espírita. Mas eu digo a vocês, é nas pequeninas tarefas bem cumpridas que somos chamados às grandes. E quando eu falo grandes, não é de ficar famoso, não. É de simplesmente agir para o bem. É de simplesmente ser conhecido pelo mundo espiritual. Aquela pessoa ali que está entrando no centro, com ela nós podemos contar. Porque ela vem manifestando nas tarefas bem feitas a sua dedicação às coisas do bem. E por isso, Chico Xavier pegava uma vassoura toda manhã cedinho e a primeira coisa que ele fazia era varrer o centro de uma ponta à outra, sozinho, porque era a sua maneira de acordar as energias que ele usaria ao longo de todo o dia para confortar a muitos. E todo mundo quer ser Chico Xavier. No fundo, nós queremos. No fundo, a gente quer chegar no centro e a pessoa orientadora vai olhar e dizer: eu acho que você é parecido com o Chico. E você já fica feliz, meu Deus. Será que eu tenho a missão? Não, já vou logo desiludindo vocês. Se alguma pessoa desta casa orientar vocês dizendo que você e Chico estão ali, ombro a ombro, fuja. Porque igual a ele, meus amigos, nunca mais. Duvido. Porque a Terra está em processo de renovação. Nós vamos ter que lutar para poder voltar na Terra e na próxima encarnação. Se vocês fazem questão, maravilha. Mas eu já disse, eu quero Júpiter, Saturno, qualquer coisa. E eu já disse para minha única filha, Mariana, minha filha, você vai ouvir a minha voz quando eu desencarnar. Porque eu vou chegar do lado de lá e vou dizer, adivinha quem voltou? E agora são vocês que vão. E eu brinco muito que eu vou ficar 800 anos embaixo da mangueira, vendo as pessoas passarem. Vão com Deus! A Terra é ótima! Já aumentei para 1000 anos.
Mas o mais lindo é que, às vezes, a gente usa essas brincadeiras e as pessoas queridas as tomam como verdadeiras. Uma prima querida desencarnou em dezembro do ano passado. Pela terceira vez, o câncer veio e, dessa vez, ela não conseguiu superá-lo. 2 semanas antes de morrer, ela me ligou. Maíse, eu estou ligando para você para dizer que eu vou guardar o seu lugar embaixo da mangueira. Eu fiquei tão emocionada, porque ela estava deixando marido, filhos, netos, um casamento feliz de muitos e muitos anos. Mas ela sabia que ela precisava ir. E essa consciência do que nós podemos e temos que fazer é que nos torna equilibrados. Ninguém vai nos pegar no desequilíbrio, na loucura, saindo correndo. Antigamente, quando eu era garota, você sabia que a pessoa estava obsediada quando a pessoa chegava e dizia: eu estou louco para sair correndo. E mais tarde fiquei sabendo pelos espíritos amigos que querer sair correndo sem destino é um sintoma de influência espiritual negativa. Olha quanta coisa a gente vê às vezes na rua. Em Brasília está uma coisa incrível. As pessoas estão conversando sozinhas, mas de um jeito assustador. Pessoas de todas as idades, é bom dizer. Não é gente idosa, não. Então você percebe que as pessoas não estão no seu estado normal. Muitas delas. Mas por que não buscam ajuda? Porque às vezes a família não olha para aquela pessoa para perceber que não adianta frequentar a casa espírita, não adianta buscar a própria conveniência se não olha o outro. Nós temos que ter o olhar para o outro, porque senão essa coisa de saúde mental, que agora todo mundo está falando, os espíritos estão cansados de nos falar. O próprio Caetano Veloso sempre disse: de perto ninguém é normal. Quando você começa a conhecer muito a pessoa, é claro que aparecem determinadas características que parecem desequilibrantes. Mas com ajuda, com carinho, com respeito, com estudo, com certeza, nós solucionamos a maioria das questões. O Chico, numa dessas vezes que ele estava sozinho varrendo o chão, entrou um rapaz com um chapéu muito grande e pediu um abraço. E o Chico, imediatamente, vendo a necessidade daquele moço, o abraçou. Quando o Chico o abraçou, aquele homem tirou uma pistola do bolso e encostou na barriga do Chico. E disse: Chico, eu fui mandado aqui para te matar. Só estavam os dois, de manhã cedo. E, claro, se fosse eu ou um de vocês, nós já cairíamos desmaiados ou sairíamos correndo. O Chico apenas disse: meu filho, seja o que Deus quiser. E na hora que ele disse isso, aquele pistoleiro caiu no choro, sem conseguir controlar-se. Tremia. E contou ao Chico que uma senhora tinha recebido uma orientação através dele. O marido dela, fazendeiro poderoso, sentiu-se contrariado com a orientação e o contratou para tirar a vida do Chico. Mas o Chico, com aquela tranquilidade, fez ver ao rapaz que não era o momento dele. E, claro, só morreu com 92 anos. Você está aí querendo saber o truque do Chico. O truque dele era, todos os dias ele dizia: Senhor, só mais esse dia. Só mais esse dia. E, claro, pela vida extraordinária de trabalho que ele teve, ele foi aos 92 anos. Me recordo uma vez ele mostrando fotos, e na década de 80 ele ficou bem gordinho. Ele estava com um terno azul que mal cabia nele. E eu pensei na hora, meu Deus, o Chico já foi gordo, eu nem me lembrava disso. E o Chico imediatamente disse:
O meu peso era complicado, porque eu fui dizer a Emmanuel, eu devo estar com alguma disfunção. E Emmanuel, não, é vício em biscoito de araruta. Vocês sabem que Emmanuel era um mentor que, se fosse mentor de um de nós aqui, não durava 5 minutos. Mas Chico o suportou a vida inteira. Quando o primeiro olho do Chico ficou completamente cego, Chico disse, meu Deus, eu com a tarefa que tenho, agora só enxergo de um olho, enxergo mal desse único olho. E aparece Emmanuel e diz, você está reclamando por quê? Ter 2 olhos é um luxo. Já imaginaram você ter um mentor desse? E ele foi seguindo até o fim. Lá na rádio anteontem me perguntaram, Maíse, se você colocasse uma frase na parede do seu quarto, qual seria? Eu disse, olha, Emmanuel um dia disse ao Chico uma frase que eu colocaria na parede do meu quarto. Para viver na terra é preciso ter couro de rinoceronte. E é verdade. E é verdade. Temos que ter couro de rinoceronte e coração leve para transformar a nossa vida, a vida em torno de nós e o planeta futuramente. Porque é claro que voltaremos outras vezes, enquanto a Terra for o nosso hospital-escola. Ah, eu devia ter nascido em Saturno, mas nós sabemos que enquanto as nossas energias forem iguais às desse planeta, ele nos atrairá como um imã. E é neste planeta que nós vamos voltar mais vezes. Sabendo que, embora pensemos em poder e dinheiro, Madre Teresa que estava certa quando disse, o amor é o maior poder sobre a Terra. O amor. Se você falar isso aos poderosos do mundo, eles vão rir na sua cara. Mas ela categórica dizia, o amor é o maior poder que há sobre a Terra. Porque ela com certeza sabia que ele era completamente transformador. Por isso, Emmanuel tem uma frase que eu adoro. Eu tenho um tio querido que já desencarnou e eu mandei fazer uma camisa para ele com esta frase. E ele frequentava o lar de Frei Luís, porque ele tinha problema de coração e por mais de 25 anos ele fez tratamento lá para continuar vivendo, até que não teve mais jeito. Mas a frase diz, o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. E ele ia sempre com essa camisa para o tratamento e as pessoas queriam comprar a camisa dele, achando que era uma coisa exclusiva. E ele dizia, não, minha sobrinha Maíse, lá de Brasília, é que mandou fazer para mim. E o pior é que as pessoas diziam, você é tio da Maíse? Ah, não é não. E ele dizia, sou tio dela, sim. Eu sou irmão caçula da mãe dela. Mas as pessoas não acreditavam, gente. Imagine a fantasia. Eu fui ao mercado uma vez, um rapaz esbarrou em mim e disse assim, que decepção! Aí eu parei. Falei, vou saber por que ele está decepcionado. Ele virou e disse assim, eu estou decepcionadíssimo, porque, para mim, você era um ser que descia de uma nave, fazia palestra e subia na nave de novo. Olha, gente, eu conto isso para vocês porque aconteceu de verdade. Uma outra vez, uma senhora, Maíse, você tem que conhecer minha filha. Ela tem uma tal mediunidade que ela incorpora no Carrefour. Eu imediatamente disse, eu preciso conhecer sua filha rápido. Rápido.
E ela realmente levou a menina para a comunhão, porque, gente, a menina incorporava em qualquer lugar. Aí, o que ela percebeu? Que ela, quando incorporava, a família toda corria para ela. A família toda, querida, querida, não vá, não vá. Aí ela começou a fingir. Então, ela dizia, acho que eu vou desmaiar, acho que eu vou receber alguém. Então, nós temos que ter tranquilidade de ensinar aos nossos filhos e netos que aquilo que nós doamos à vida, a vida nos devolve. Que aquilo que nós fazemos ao outro voltará para nós inevitavelmente. Não adiantará a nossa consciência ficar hebetada por vícios, por fantasias, porque está tudo gravado lá. Por isso, Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Para que qualquer religião, ou nenhuma religião, faça a pessoa saber que ela precisa se transformar. Quando você vai dormir e você não fez uma coisa legal, você consegue dormir? Não. Você está sempre lembrando daquilo que você fez e que não devia ter feito. Quando uma pessoa nos magoou, nós magoamos. Nós ficamos com aquela lembrança. Emmanuel dizia, se você magoou alguém, problema seu. Se alguém te magoou, problema dele. Simples assim. Claro que se magoamos, ficamos com a situação em nós. E se o outro nos magoou, aí ele é que vai ter que solucionar a questão que ele fez nascer. E hoje nós nada mais somos do que aquilo que nós fizemos dos outros em vidas que se foram. Então, se nós ferimos, se nós roubamos, se nós caluniamos, se nós dissemos mentiras, tudo hoje é dificuldade da nossa existência. As pessoas não acreditam em nós, as pessoas duvidam das coisas certas que nós falamos, sempre porque nós estamos recebendo de volta aquilo que nós impusemos ao nosso semelhante. Quando eu fui evangelizadora, aos 15 anos de idade, Dr. Bezerra de Menezes disse para mim, minha filha, você vai evangelizar crianças. E eu disse a ele, não vou não, porque eu não gosto de criança. Não, você vai, porque você vai aprender. Para dar aula a crianças, você vai ter que estudar. E eu fiquei com a turminha de 3 a 6 anos. Não era fácil. Outro dia eu encontrei um ex-aluno que está casado pela 5ª vez. E ele me disse, tia Maíse, aqui nesse salão, eu sou o único que pode te chamar de tia Maíse. Porque eu fui seu aluninho de evangelização. Já casei 5 vezes, tia Maíse. Eu falei, ô, meu filho, que coisa boa, né? Deus te dando tanta oportunidade das pessoas se apaixonarem por você. Você tem que ver aquilo com uma certa esperança. Mas havia e existe até hoje uma história linda de Roque Jacinto, o lobo mau reencarnado, em que o lobo mau chega ao mundo espiritual. Claro que lembram a ele que ele comeu a vovozinha da Chapeuzinho, e ele diz, eu não comi vovozinha nenhuma. Isso é tudo mentira. À medida que ele foi falando que era mentira, da sua cabeça sai um filme que mostra que ele tinha comido a vovozinha. E ele fica desesperado, porque a boca negava e a cabeça mostrava. E aí não teve jeito. Ele teve que chorar e pedir perdão. Mas o perdão só não. Tinha que haver a retificação. E ele retorna numa vida seguinte como um cachorro comum, que era o companheiro de um caçador. Os dois se embrenharam pela floresta. O caçador
não viu uma cobra venenosa que se lançou sobre ele e o cachorro, que era o lobo mau reencarnado, para proteger o seu dono, se lança sobre a cobra. E a cobra o morde, e ali mesmo o cachorro morre, resgatando aquilo que havia feito com a vovozinha. Então, para quem não sabe, o lobo mau reencarnou como cachorro e já resgatou o débito dele. Porque salvou o caçador da cobra. Eu contava essa história, gente, isso foi há mais de 50 anos atrás. E as crianças diziam: ah, não, tia Maíse, e que novidade tem isso? A gente já sabe. Reencarnação existe mesmo. Eu ficava doente com aquilo. E eu pensava, não, essa garotada, esses menininhos vão com certeza transformar o mundo. Porque eu conto uma história dessa, de reencarnação do lobo mau, e eles vêm com naturalidade, então eles vão mudar o mundo. Eu só quero lembrar vocês que eles estão casando 5 vezes. Se eles vão conseguir mudar o mundo, não sei. Mas que a bagunça deve estar grande, deve. Meus amigos, há uma história maravilhosa que vocês conhecem e que é o prefácio do livro Libertação, através da mediunidade de Chico Xavier. É a história do peixinho vermelho. Gente, o peixinho vermelho morava num aquário, numa casa, regalado, água à vontade, comida à vontade. Mas cada volta que ele dava naquele chafariz onde ele morava com outros peixes, ele pensava: meu Deus, mas será que não há alguma coisa fora desse aquário? Fora desse chafariz? E ele começou a procurar um buraco por onde ele pudesse passar para ver se havia fora do chafariz alguma coisa maior que o chafariz. Ele tinha um problema. Ele era gordinho. E ele percebeu que o buraco onde ele tinha que sair, ele não cabia. Ele fez uma dieta daquela que todo dia, quando eu desço para o café da manhã do hotel, eu penso em fazer. Eu vi hoje um rapaz tão magro no café do hotel. Ele foi ao buffet 5 vezes. Ele voltava com pratos inimagináveis de tudo que é doce, tudo que é sanduíche que tinha. E eu, queijo branco, um quadradinho de mamão, uma fatia de pão integral e um cappuccino. E eu já tomando o cappuccino e pensando: meu Deus, será que esse cappuccino não vai dar certo? O que eu vi esse rapaz comer, minha Nossa Senhora, eu juro, não foi inveja, eu abençoei ele. Eu, com meu pensamento, falei: ô, meu filho, Jesus te guarde. Porque olha magro, mas magro. Olha a quantidade de doce que você está botando para dentro, mas tudo pensando, né? Tudo pensando. E eu já estou numa idade que, quando você começa a olhar muito para o homem, ele diz assim: a senhora precisa de ajuda? Aí você tem vontade de ir no buffet e planejar a sua desencarnação. Mas aguentei firme. Peguei um copo d'água. Me senti uma heroína, uma heroína. Mas o peixinho vermelho tinha essa grande dificuldade. Ele não ia passar pelo buraco. Ele fez uma dieta de semanas, passando fome.
O dono da casa jogava alimento e ele com a boquinha fechada. Até que ele conseguiu passar pelo buraco. Ele emagreceu tanto que ele conseguiu passar pelo buraquinho e dali ele deu num rio. E ele ficou maravilhado com o rio. Quantas plantas, quantos animais, quantos bichinhos que ele nunca tinha visto. Mas o rio continuou seguindo. E ele chegou à vastidão do mar. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Então aquilo existia, aquele mar extraordinário existia. Ele maravilhado, conversando com os peixes enormes do mar, recebeu o convite para que ele morasse ali, para que ele não voltasse ao chafariz. Mesmo assim, ele disse, eu não posso. Eu tenho que voltar ao chafariz para contar aos meus companheiros que o mundo é imenso, que há tanta coisa que nós não sabemos que existe. E ele, então, voltou. Do mar para o rio, do rio para o chafariz. Quando ele entrou emocionado, lá estavam os outros peixes, todos imensos de gordos, e ele pediu ao rei do chafariz para dizer umas palavras. Aí, claro, o rei juntou todo mundo e o peixinho vermelho contou. Olha, longe daqui existe um mundo de beleza, de realização, que vocês não têm ideia. Eu tive que fazer uma dieta para passar pelo buraco. Vamos fazer todos uma dieta para passarmos pelo buraco e sairmos daqui para mundos maiores. Ele foi quase morto, porque ninguém queria se mover, ninguém queria outro mundo. As pessoas queriam aquele chafariz. Ele tentou, não teve jeito. Foi expulso, porque o rei disse que ele tinha ficado louco e que tinha voltado para enlouquecer a todos eles. Expulsou o peixinho vermelho. E o peixinho vermelho, vendo que não tinha jeito, alcançou o rio, alcançou a vastidão do mar. A história do peixinho vermelho é a história de todos nós. Porque nós passamos tanto tempo achando, tantas vidas achando, que o chafariz era tudo que nos cabia. E hoje nós sabemos que não. Sabemos que existe um mar de oportunidades, um mar de dificuldades a vencer, um mar de amores que nós não soubemos amar e que precisamos amar. Um mar de pessoas solitárias, de pessoas injustiçadas, de pessoas que sofrem intolerância e preconceito e que nós temos que transformar. Felizes de nós, se somos o peixinho vermelho. Se estar aqui na tarde de hoje significa que nós estamos em busca de mares imensos que ainda nos aguardam. Tenho certeza absoluta de que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda mais desafiados a todo o bem. O meu professor de Pilates é evangélico, mas conversamos muito sobre religião e eu sempre digo a ele, você sabe que eu detesto você, mas eu preciso dos exercícios que você me passa. Ontem eu subi no Ramatiz uma escada em caracol. Gente, quando eu cheguei lá em cima, eu era a própria Joana d'Arc. E eu sempre digo ao meu professor que quando ele chega na minha casa para fazermos exercício, eu lembro da Joana d'Arc, porque ela, caminhando para a fogueira, sabendo que ia morrer queimada, tinha pensamentos mais felizes do que quando eu abro a porta e é ele o professor de Pilates. Ele tem 20 anos a menos do que eu. Então, claro que eu finjo que eu acompanho os exercícios dele, né? E até hoje eu não tive coragem de dizer para ele, agora chega. Eu estou sempre disposta
a fazer o próximo exercício. Mas quando ele vai embora, gente, juro, eu devo ficar mais ou menos 1 hora sentada no meu sofá sem me mexer. Mas ontem, quando eu subi aquela escada em forma de caracol, eu falei, quando eu voltar ao Rio em 2027, eu já vou programar uma campanha. Você que tem um centro espírita, não tem escada. Tem a rampa. Em João Pessoa, rampa, rampa, rampa. Estive lá semana passada. Não tem corrimão nas rampas. Que bom que, a começar da minha geração, todos estamos envelhecendo. E o nosso país não está preparado. Acha que todo mundo vai viver até os 100 anos correndo na praia de Copacabana. E não vai, não vai, porque muitos de nós teremos dificuldades que nem imaginamos. Então, a verdade é que, quando nós buscamos o bem para nós, a inteligência, a sensibilidade e não ter medo das experiências é o que nos move para frente. Porque aprendi com os amigos espirituais que tudo aquilo que você ignora trabalha contra você. É você não olhar seu filho e, de repente, o filho entra numa crise. Com quantos pais de meninos suicidas eu conversei, que diziam, mas como que o meu filho estava vivendo essa situação e eu nunca percebi? Então, vamos perceber, vamos olhar, vamos enxergar o outro, para que nós saibamos e digamos a ele, que seja ele quem for, seja ele em que situação estiver, ele possa saber que conta conosco. Porque viver as horas felizes, meus amigos, é maravilhoso. Mas abraçar alguém na hora difícil, aí é que está o mistério de ser família. Não importando se é filho, se é tio, se é pai, se é vizinho, mas é alguém ligado ao nosso coração. Então, é alguém que veio do passado para estar conosco. Eu agradeço demais a honra de estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o fato de vocês terem paciência de me ouvir, porque, pelo menos até 2027, quando eu fizer 70 anos e 55 anos de palestra, vocês vão me aguentar. E, claro, eu não vou poder vir ano que vem para o Rio, porque o ano já está todo ocupado, mas eu virei em 2027. E já prometi que eu venho para passar 1 mês. Vocês se preparem, se escondam. Mas eu virei para que nós possamos revisar o nosso coração, para ver quanto de bem nós já temos nele. E sempre amar e servir. E andar rápido, porque outras gerações estão vindo e vão, se Deus quiser, fazer muito melhor do que a nossa geração conseguiu. Hoje, eu, com o carinho de todos vocês, me sentindo uma privilegiada, eu tenho aqui o Rafael. Dá tchau, Rafael. Pode levantar, meu filho. O Rafael tem 8 anos. Mês passado, eu tive uma tristeza, porque alguém que trabalhava comigo há mais de 13 anos preferiu seguir outros caminhos e deixou de gravar as mensagens no canal que eu colocava. Aí eu descobri que o canal era dele, não era meu. Né? Na ilusão da amizade, a gente imagina que todo mundo é espírita de verdade. E eu, naquele dia, fiquei tão triste, porque tive que tirar a minha imagem daquele canal. E o Rafael deu falta do Minuto com Maíse, do Café com Maíse. E ele mandou uma mensagem para minha filha, Mariana. Mariana, onde está sua mãe? Eu só durmo ouvindo a sua mãe. Que idade ele tinha? 7, fez 8 agora. Aí
manda uma mensagem, Luísa, 12 anos. Mariana, fala para sua mãe, para ela abrir outro canal, porque eu, quando estou muito mal-humorada, gosto de ouvir ela. Aí, olhando a Luísa e o Rafael, que eu tive a felicidade de encontrar hoje, eu pensei comigo, gente, está na hora de pegar o meu chapéu, porque já é a 4ª geração para quem eu estou falando. Esses meninos deviam me ouvir desencarnados. Pensa bem, são meninos que com certeza vieram do espaço já sabedores de que eles iam seguir um caminho. E eu era uma das infinitas pessoas que eles podiam procurar. Há anos atrás, uma menina de 6 anos, pais católicos, foi me procurar na comunhão. 6 anos. Ela me mostrou um desenho. Ela e eu atravessando um campo de girassóis. Eu, idiotizada, olhei e falei, que lindo, Alice! Você desenhou nós duas. E ela só fazia assim com a cabeça. E o pai católico, irritado de estar lá na comunhão, disse para ela, fala logo o que você falou para a gente. Ela, com a maior naturalidade, disse, é que eu contei para o meu pai e para a minha mãe que antes de eu nascer, eu já assisti a sua palestra. Aí confesso a vocês que eu quase desmaiei. 6 anos. Então é extraordinário pensar que uma geração de luz está vindo. Ainda não veio, mas está começando a chegar para tornar esse mundo aquele 3º milênio que nós sempre sonhamos que um dia pudesse acontecer. E nós, de nossa parte, vamos correr, fazendo o melhor ao nosso alcance. Perdoando, amando, dizendo, eu faço de novo, dizendo, não tem voluntário? Eu sou voluntária. Vamos fazer tudo isso para que nós tenhamos a consciência de que todo dia é dia de construir o nosso destino. E um dia, na Pátria Maior, nos reencontraremos e vamos pensar como foi bom esse estágio da Terra, como foram boas as lutas, como foram boas as dificuldades. Eu estava sentada ali e, de repente, o meu aparelho de surdez deu um sinal. E eu tive que tirá-lo, porque a bateria acabou. Então eu pensei, meu Deus, eu vou falar para eles surda. E essa coisa é terrível, porque eu estava me olhando no espelho e pensei, cega de um olho, surda dos 2 ouvidos, eu perdi 70% da minha audição quando tive KPC, uma bactéria que mata 98% das pessoas. Só ficam 2%, adivinha? E o médico ainda disse, a senhora talvez não levante da cama nunca mais, mas a senhora está ótima. Porque a senhora está viva. O KPC mata quase todo mundo. E eu tive que aposentar a bengala que eu usava. Usei-a por 2 anos, depois de sair da cadeira de roda. Porque ela estava mais famosa do que eu. Eu chegava nos lugares, as pessoas, cadê a Belinha? Cadê a Belinha? A Belinha era a bengala. Aí eu a aposentei. Na verdade, eu disse a ela, até um dia. Porque, meus amigos, é até um dia mesmo. Quem de nós pode afirmar que nunca vai usar uma bengala? Que nunca, se não fizer exercício, não vai para uma cadeira de roda. Se você não fizer exercício, você vai. Pode ter certeza. Eu fiquei 7 meses em uma. E você vai mesmo. Porque é preciso exercício. Coisa que as gerações anteriores à nossa nem pensavam. Mas agora não tem jeito. Você precisa superar. Ai, está doendo. É que dá resultado. O incrível do professor de Pilates, e quem tem sabe, é você dizer, nossa, como doeu a minha musculatura. Ah, isso é sinal que vai ficar tudo bem. Imagine.
Então, meus amigos, na verdade, Madre Teresa dizia: é preciso amar até doer. Amar até doer. E o Chico afirmava, inesquecível: vamos seguindo porque seremos ainda muito mais felizes do que somos hoje. Bastará simplesmente deixar no coração do outro a lembrança mais querida. Vamos fazer isso. E eu tenho certeza que quando eu voltar em 2027, vocês estarão ainda melhores. E eu também. Combinado? Combinado! Existe um momento na trajetória espiritual em que o conhecimento doutrinário precisa ser convertido em prática consciente. Maíse Braga, ao revisitar memórias de sua juventude, toca nesse ponto de inflexão, o momento em que a doutrina deixa de ser conhecimento acumulado para se tornar compromisso assumido. O que ela narra com leveza carrega, na verdade, uma das questões mais urgentes do movimento espírita contemporâneo: a conversão do saber em serviço, da compreensão em ação consciente. A codificação estabelece com clareza que o espírito não chega ao corpo físico como página em branco. Traz consigo o acúmulo de experiências anteriores, corpóreas e espirituais, que condicionam diretamente suas disposições morais e a responsabilidade pela nova existência. André Luiz, ao descrever sua chegada às colônias espirituais, expõe com precisão didática essa continuidade. A condição pós-mortem reflete diretamente o trabalho interior realizado durante a encarnação. Quando se torna enfermeiro nas câmeras de retificação, não por imposição punitiva, mas por limitação de suas próprias conquistas morais, evidencia-se um princípio fundamental. O mérito espiritual não se constrói pelo que sabemos, mas pelo que nos tornamos através da aplicação desse conhecimento. A reencarnação, nessa perspectiva, não funciona como recomeço absoluto, mas como continuidade evolutiva. O espírito retorna com um patrimônio moral conquistado em planos mais sutis da existência. Mas esse patrimônio precisa ser ativado, exercitado, ampliado através do trabalho no bem durante a vida física. Não basta ter acumulado créditos espirituais para garantir nova oportunidade reencarnatória. É necessário que essa oportunidade seja aproveitada conscientemente. A lei de causa e efeito opera com precisão matemática no campo do trabalho espírita. Cada tarefa realizada, por menor que pareça, inscreve-se no registro imperecível da consciência. As pequenas tarefas bem cumpridas constituem caminho gradual de reeducação do espírito, promovendo disciplina, humildade, simplicidade e desprendimento, sem depender de reconhecimento ou glória externa. Varrer um centro, organizar fichas, acolher visitantes. Essas ações aparentemente banais funcionam como exercícios práticos das virtudes essenciais. O que Maíse observou ao longo de décadas, pessoas que atravessam a vida inteira adiando o compromisso com o trabalho espírita, revela um fenômeno doutrinariamente grave: a ilusão de que o tempo terreno é inesgotável e que sempre haverá outra oportunidade. O desencarne não espera conveniências humanas. O tempo destinado à evolução deve ser aproveitado com diligência moral. Chega quando o tempo alocado para aquela existência se esgota, e então se impõe o balanço. Quanto do potencial disponível foi efetivamente convertido em progresso real? Quantas oportunidades de servir foram desperdiçadas em nome de conveniências pessoais? A parábola do peixinho vermelho, que abre o livro Libertação, opera como síntese desse processo. O chafariz representa a zona de conforto espiritual, aquele espaço conhecido onde o espírito permanece seguro, alimentado, protegido, mas fundamentalmente limitado. A descoberta do mar, a vastidão das possibilidades evolutivas, exige sacrifício. A dieta que permite passar pelo buraco estreito simboliza a renúncia necessária para todo o avanço consciencial. Mas o aspecto mais contundente da narrativa está no retorno e na rejeição. O peixinho volta para libertar seus companheiros e é expulso como louco. Esse movimento espelha a experiência histórica de todo renovador espiritual. Quem desperta e tenta despertar outros encontra resistência proporcional ao grau de acomodação coletiva. O chafariz não quer ser abandonado. A mediocridade se defende.
A doutrina espírita não se oferece como consolo passivo para aflições terrenas. Apresenta-se como ciência da transformação interior, exigindo do estudioso que se torne praticante, do frequentador que se converta em trabalhador. O conhecimento doutrinário acumulado só possui valor quando transbordado em serviço efetivo, em modificação do caráter e em compromisso com o bem. Cada dia representa uma oportunidade insubstituível de inscrever na consciência os créditos que determinarão as condições futuras. A urgência não está em acumular mais teoria, mas em converter em ação transformadora aquilo que já se compreendeu.